Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, André Cardoso aqui falando. E vamos falar um pouquinho sobre o mercado, né? Como é que está o mercado depois dessa queda do Bitcoin, desse fork aí do Bitcoin Cash, e como é que ele está o mercado? Bom, eu estou aqui na coincheckup.com, tá? E se você vir aqui nas principais moedas em 1 hora, em 24 horas, ainda está muito branda ainda a recuperação do Bitcoin, tudo bem? Ele está agora num preço médio aqui de $5.600, tá até menos que isso na BitMEX, tá? E 0,24% ganhando em 1 hora, em um dia 0,76%. Então a recuperação ainda não está ideal, tá? O que está recuperando melhorzinho aqui é a Stellar, com 4,96%. As demais estão caindo. A gente já vai falar sobre a Bitcoin Cash aqui também, tá? As demais estão caindo, a gente não vê assim nada demais. A Tron está ganhando 2%, 2,6% em 24 horas. A NEM, né, a Shen, está ganhando 2,51% em 24 horas. Tá? Mas não tem nada assim fora do comum, tirando a BAT, que está ganhando 12,05%, mas é porque há mais ou menos uma semana ela teve uma queda aí de mais de 20%, tá? E logo depois de ser anunciada na Coinbase. Então, aqui não significa muita coisa, é uma recuperação que ela teve de uma queda muito grande. Chegou no fundo dela lá, tudo bem? Vamos ver aqui o gráfico. Bom, Bitcoin dólar. Antes um pouco ali no dia do fork, um dia antes do fork do Bitcoin Cash, o Bitcoin estava chegando num fator decisivo aqui no final desse triângulo, tá? É um triângulo. A gente não pode falar que isso aqui é um triângulo descendente, porque os fundos são ascendentes, tá bom? Então esse fundo aqui, ó, em junho de 2018, ele estava $5.700, esse suporte aqui. Aí nesse fundo aqui, ó, olha quantas vezes tocou. 1, 2, aí aqui ele toca mais uma vez já em 5.900, toca aqui novamente já em 6.050. Então é um fundo que está crescendo, tá? E aqui também está caindo, conforme essa LTB aqui. E quando chega no final do triângulo, olha que legal como é que respeita os padrões gráficos. No final do triângulo, ele vai romper para cima ou para baixo. E é exatamente o que aconteceu. A gente esperava que ele rompesse para cima, não rompeu, rompeu para baixo. O que surpreendeu foi que ele rompeu esse suporte aqui de 5.879 e foi lá para baixo, tá? Foi lá para baixo. Eu cheguei a traçar esse suporte aqui, eu posso até baixar. Então aqui, ó, ele chegou na casa de 5.201 dólares, tá? O que significa isso? Significa o menor valor do Bitcoin desde quando chegou na sua ATH em dezembro de 2017. Então aqui realmente ele chegou no seu ponto mínimo de correção. André, esse aqui é o fundo? Não sabemos. A gente não sabe se é o fundo, ele já recuperou aqui até 5.500 dólares, já está há bastante tempo nessa zona aqui, a gente está no gráfico diário, tá? Já está bastante tempo nessa zona aqui e agora ele vai decidir o que ele vai fazer. Ele já recuperou pelo menos esse patamar aqui, mas também não está rompendo para cima, também não voltou para 5.800 dólares ainda. Então aqui a gente está esperando uma definição do Bitcoin nova agora, já com um novo suporte de 5.200 dólares, tá? Se eu tirar aqui o zoom, vocês vão ver essa nova linha aqui de 5.200 dólares, tudo bem? Inclusive bate lá no finalzinho, ó, ele é coincidente com esse toque aqui, ó. Isso aqui em outubro de 2017, tá bom? Então o Bitcoin está assim, nesse momento agora. Se você for ver lá em cima, pelo valor de mercado, caiu bastante. Nós tivemos uma perda aí de mais de 20 bilhões no valor total de mercado de criptoativos, tá? Agora nós temos 184,36 bilhões de Bitcoin, a gente tinha mais de 216. Então a gente perdeu muito dinheiro nessa queda do Bitcoin, tá bom? Tá? O Bitcoin continua com uma dominância de 52,84%, então ele continua, na minha opinião, sendo o lastro das outras criptos, né? Tá? E é isso. Vamos ver o gráfico aqui então. Não, vamos falar um pouquinho agora sobre o fork desse cara aqui, ó, Bitcoin Cash, tá? Bitcoin Cash, 400 dólares. André, que fork foi esse aqui? Aqui provavelmente é Bitcoin Cash ABC, que é quem está ganhando essa hash war aí do pós-fork do Bitcoin. Mas como assim hash war? Bom, a gente ficou sabendo que os times de desenvolvedores
da Bitcoin Cash, que são dois times, que é o ABC e o SV, eles entraram num desacordo e tiveram que splitar, né? Tiveram que dividir a blockchain, a rede blockchain. E aí tivemos esse fork aí da Bitcoin Cash. E depois da Bitcoin Cash, a gente teve uma hash war, né? Uma guerra de hash, para ver quem minerava os blocos primeiro, tá? Para ver quem vai ficar realmente com o nome do Bitcoin Cash. E o Bitcoin Cash ABC, que tem aí como ícone aí o Roger Ver, né? Ele já está 29 blocos na frente do Bitcoin Cash SV, que é isso aqui, ó. Então você vê aqui os blocos minerados, tá? Você vê todos esses blocos minerados. E a gente vê que está bem na frente em relação aos outros Bitcoin SV, ó. Pendente, 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 29 blocos já, tá? Porém, a gente consegue ver as duas moedas nas exchanges. E muitas delas separaram o Bitcoin Cash como Bitcoin Cash ABC e Bitcoin Cash SV. Então, um exemplo disso aqui, ó, eu posso entrar aqui na Binance, BCH ABC. E se eu coloco BCH-ABC, você consegue ver na Poloniex e na Binance, tá vendo? Tanto para o USDT, o USDC ou o Bitcoin. Então vamos entrar aqui em Bitcoin. Ó, o ABC, ele está no diário, então ele está assim. Se eu colocar aqui no gráfico de 1 hora, a gente vê que teve uma queda aí, ó, e caiu bastante, inclusive, tá? Ele começou bem e agora ele está num preço de 0,049 bitcoins. Esse aqui é o Bitcoin Cash ABC. O Bitcoin Cash SV, ó, na Binance, ele é o contrário, ele subiu pra caramba e agora está caindo, mas ele está com um preço bem menor do que o seu concorrente, que é o ABC. Então ele está com um preço ali de 0,024 bitcoins, tá bom? Então é isso que está acontecendo, já temos duas moedas. Teoricamente, quem tinha Bitcoin Cash nessas exchanges que deram suporte vão receber a moeda que vai ser gerada do split, que provavelmente é essa aqui, o BCHSV, né? Você vai receber a mesma quantidade, então você vai ter aí o mesmo valor. Se quiser, pode vender essa, pode vender as duas, e vai ter um valor duplicado aí em relação à quantidade de Bitcoin Cash que você tinha antes do fork. E nós temos também um problema em relação ao Bitcoin Cash, que é o seguinte, é isso aqui, ó. Desenvolvedor do Bitcoin Cash alerta sobre... Volta, cadê você? Alerta sobre ataque da CoinGeek, a BCH-ABC, tá? Então, essa guerra não terminou ainda. Nós temos dois representantes que são muito caricatos, né? São muito emotivos, são muito presentes e são muito explosivos também. Então, o negócio não terminou ainda. Nós temos uma possibilidade remota, mas sim, uma possibilidade de um ataque de 51% da mining pool relacionada a Bitcoin Cash SV. Então tem vários critérios aí que ainda está por vir, tá? Eu não estou fazendo operações com Bitcoin Cash, estou esperando essa poeira baixar para a gente ver como é que vai ficar, tudo bem? E vamos ver algumas outras moedas aqui, a gente está fazendo algumas operações, uma delas é na Cardano, tá? Uma delas é na Cardano. E neste momento a gente está mais ou menos no mesmo valor de entrada. A gente entrou aqui nesse limite inferior para pegar essa subida aqui neste canal de alta, tá? Então, ó, bateu aqui, a gente entrou, bateu no canal, no limite inferior, a gente entrou para tentar pegar essa subida aqui. Ele está no gráfico de 1 hora, eu vou fazer no gráfico de 4 horas, que é o gráfico que a gente está analisando. Então tá mais ou menos assim, ó. Interessante que o RSI e o MACD estão lá embaixo, tá? Então, realmente, eles estão dando uma possibilidade aqui de pullback dessa caída aqui, tá? E começou agora um canal de alta no gráfico de 4 horas. Essa aqui é a Cardano. Outra moeda que a gente está vendo também é a Key, que é uma moeda com valor muito pequeno, tá? Que a gente viu também uma oportunidade de operar no pullback, e essa aqui já está chegando próximo do nosso alvo, 93 nesse momento. A gente entrou aqui embaixo e nosso alvo é esse primeiro alvo, né, que são vários alvos, é 95, tá? Então tá bem próximo, 2 pontozinhos aqui, e a gente ganha aí mais ou menos uns 8% se bater nesse alvo aqui, tá legal? Vamos ver as moedas maiores agora, ETH, BTC, como é que tá?
Ó, a ETH-BTC, ela teve uma queda muito grande quando o Bitcoin caiu. É importante saber que o Bitcoin, gente, é o lastro. O Bitcoin cai, ele arrasta todas elas. E o que é bom para gente que faz trade? O bom é que na crise temos a oportunidade. Até um ideograma chinês que fala que o símbolo que representa a crise também representa a oportunidade. Então aqui, ó, se você conseguiu pegar esse fundo aqui, você pega todo esse retorno, pega todo esse pullback aqui, entendeu? Então imagina que você tenha pego exatamente lá no fundão, ó, onde a ETH parou e sobe lá em cima agora nesse momento. Ó. Aqui são 5%, se chegar lá na resistência onde realmente chegou, dá 7%. Isso porque a ETH ela tem um preço alto. Em moedas com preços menores dá muito mais do que isso, tá bom? Então agora ela está retornando, tem que ver se vai fazer um fundo aqui, porque se fizer um fundo aqui, a gente pode traçar uma LTA e já tentar visualizar isso aqui com um movimento de alta, tá bom? Outra moeda que a gente estava vendo é NIL BTC, nossa Ethereum chinesa, né? A gente também está operando nela. Eu consegui pegar um fundo nela mais ou menos aqui na metade e peguei um pullback com um trade aí de mais de $700 de lucro, tá? Na Bitfinex. E agora a gente está entrando de novo na NIL e ela está mais ou menos quase em cima da onde a gente entrou. Então tem que ver onde ela está. O interessante é que o RSI e o MACD estão lá embaixo, completamente sobrevendidos. Então, teoricamente, a teoria é voltar para as médias, né? Então a teoria é pegar esse pullback mesmo para cima, tá bom? XRP. XRP, a nossa querida Ripple, que tem apresentado bastante alta nesses dias. Olha que legal, ó. O Bitcoin ele influenciou nisso aqui para ela, então ele só voltou para onde ele estava antes e agora continuou subindo. Continuou subindo, a gente traçou aqui uma LTA, ele rompeu o lateral, tá? Então não foi um rompimento para baixo ainda. O candle está verde. Não sabemos se vai continuar subindo porque ele rompeu a LTA, mas ele está lateralizado. Então aqui pode ser um rompimento falso. Tem que ficar de olho aqui porque se começar a subir dentro do canal, né, dentro da LTA, então é de repente uma boa oportunidade de entrada agora aqui na XRP, tá bom? Nano, todo mundo me pede para ver a Nano, vamos ver a Nano novamente. Bom, a Nano está no movimento de queda aqui em 4H, tá? Então ela caiu direto, também está numa zona de sobrevenda. Também quem pegou esse fundo aqui pegou um pullback bastante interessante. E olha a diferença, a Nano é uma moeda que tem um preço pequeno em relação à ETH. Se eu pego o fundo dela aqui, ó, aonde está hoje, olha a diferença. Ó. Aqui dá 5% e até a resistência lá já dá 13, 14%. Ó, 14% de Nano aí, quem pegou naquele fundo lá. Ainda está num fundo interessante, porém, esse pavio aqui ele confunde, ele pode ser meio que suspeito. Então, tem que tomar cuidado com esse pavio, porque teoricamente esse aqui não pode servir de fundo. A gente pode colocar os fundos sim aqui, mas o fundo mesmo é o pavio, tá? Então, de repente, bata aqui, a gente acha que vai voltar no suporte, não volte. Ele vai lá buscar aquele fundo lá embaixo, a gente não sabe. Eu acredito que não, porque tanto os indicadores indicam sobrevenda, ele já está sobrevendido já há um tempo já, tá bom? Então eu acredito que não vai acontecer, inclusive pode ser que esteja dando uma entrada no pullback aqui para pegar pelo menos 1, 2% aqui nessa volta, nesse retorno, tá? Vamos ver outra moeda que me pediram esses dias, a Monero. Monero Bitcoin. Monero Bitcoin, ó, essa seta aqui foi quando a gente apontou para baixo, realmente foi para baixo, então bem interessante essa análise. Eu não lembro se em H1 a gente fez algum outro tipo de. Exatamente, ó. A gente apontou aqui para baixo e foi para baixo, tá vendo? Isso aqui foi uma análise que a gente fez aqui neste momento, que o preço estava aqui e a gente apontou isso aqui para baixo, batendo nas resistências das médias e ele realmente foi para baixo, tá? Nesse momento agora ele subiu, recuperou, está em cima das médias. Se ele continuar o movimento de queda, se você vê aqui ó, em um tempo gráfico menor do que H1, você vê uma subida, tá? Só que a gente analisa em H4 e na minha análise aqui em H4 ele continua um movimento de queda, podendo pegar um pullback aqui até as médias e
continuar caindo. Então aqui eu não entraria comprado, tá? Nem vendido aqui, eu ficaria off, eu ficaria de fora na Monero aqui nesse momento, tá bom? E para fechar aqui a nossa análise, vamos fechar com a Dash. A Dash já é outra situação. Então aqui, ó, nós temos uma mesma coisa que aconteceu com o Bitcoin, só que antes. E neste triângulo aqui, ó, para cima e para baixo, ele rompeu para baixo. Aí novamente, ó, o Bitcoin arrastou lá para o fundo, só que a Dash ela deu uma volta muito alta. Se eu pegar esse fundão aqui, ó, até aquela alta lá, são 14%. Então, tudo bem que isso aqui não é uma coisa que é fácil de pegar, mas você pega no meio daqui e no meio daqui, você pega 5, 7%. Então é interessante. Neste momento em 4H eu estou vendo queda, tá? A gente consegue traçar aqui uma LTB deste ponto aqui para cá. Então eu continuo vendo queda, pode ser que ele volte um pouquinho aqui no, ou lateralize ou volte um pouquinho para essa LTB, mas batendo aqui eu acho que ela continue caindo. Então eu não entraria também comprado na Dash. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado da análise, espero que você tenha curtido. Se você gostou, deixa o seu like, inscreva-se em nosso canal, vamos continuar analisando. O nosso grupo de sinais está bombando. Eu vou fazer um outro vídeo explicando como é que estão os resultados nos sinais. Talvez eu coloque aqui nessa playlist aqui das análises de mercado também, tá? Mas é muito bacana, a gente está com uma percentual de acerto aí acima de 60% e com um lucro acumulado neste mês de novembro de mais de 24%. Então tá bem interessante os nossos trades aí nos sinais, tá bom? Então entra lá no nosso canal do Telegram, que é @TradeBitcoinNow, tá? Todo mundo pode entrar, todo mundo é bem-vindo. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, até a próxima análise e muito sucesso para você.